Olá, pessoal! O nosso episódio já vai começar, mas antes temos uma novidade para você. O nosso querido Café com Especialista agora está também no Spotify. Assim você vai conseguir escutar a hora que quiser e de onde estiver. Tá lavando vasilha? Café com Especialista. Tá ali dirigindo a direção ao trabalho? Café com Especialista. Então já corre lá no Spotify, segue o nosso perfil e fiquem ligados, porque toda vez que sair um episódio aqui no YouTube, simultaneamente nós vamos soltar o áudio lá no Spotify. Então, agora sim, solta a vinheta, produção. Oi, gente! Eu sou a Laura. Nós estamos começando mais um episódio do Café com Especialista. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Denis e está começando mais um Café com Especialista. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Estamos recebendo aqui uma psicóloga especialista em autismo. Então, fique com a gente até o final. Tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre esse assunto super relevante. Então, vamos falar nossa convidada de hoje, Laura? Vamos! Com vocês, então, Gleice Nogueira. Seja bem-vinda, Ei, Gleice. Gleice, bem-vinda. Muito obrigada. Primeira vez no podcast? Sim, primeira vez, minha estreia. Ai, que bacana. Seja bem-vinda, fica à vontade aqui com a gente, tá bom? Pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, quem é a Gleice, um pouquinho da sua formação, né, onde você nasceu, né? Fala um pouquinho pra gente sobre você. Sim, sou natural de Patinga, tenho 41 anos, sou psicóloga há 12 anos. E posso dizer que eu sou uma pessoa muito alegre, muito divertida, acho que por isso que atuo hoje, né, com a infância, né? Admiro muito em mim a minha capacidade de resiliência. Eu acho que essa questão de vivenciar dificuldades, mas tão rapidamente a gente focar e ser determinado, né, e encontrar ali respostas, é algo que me ajuda muito na minha profissão, né? Então a minha história, ela está muito relacionada a quem eu sou, né? Um pouquinho dessa minha personalidade. Você é pós-graduada em autismo, né? Mas tem outras especializações aí também, né, Gleice? Sim, minha primeira pós-graduação foi em terapia cognitiva comportamental da infância e adolescência. Depois eu fiz a pós-graduação em análise aplicada do comportamento e depois eu fiz a pós-graduação em autismo. E Gleice, você sempre foi uma pessoa estudiosa, sua infância já sempre teve contato com a educação, sempre gostou de estudar, sempre gostou de pesquisar sobre temas, né, variados. Como que foi a sua infância? Sempre gostei de estudar, me lembro das brincadeiras infantis, estar relacionada a brincar de ser professora e ter ali as amiguinhas como aluno, hora a gente era aluno, hora a gente era professor, né? Mas desde quando eu entrei na escola, eu sempre chegava da escola e iria ali para os meus materiais, já gostava ali de fazer o dever, então eu sempre gostei muito de estudar. Então, meus pais nunca tiveram que ficar ali, né? Vamos fazer o dever. Então, eu sempre aquela pessoa muito caprichosa, muito determinada, tirava boas notas, então eu sempre gostei muito de estudar. E quando, assim, você estava no ensino médio e você pensava em fazer alguma outra coisa, como que você seguiu esse rumo, escolhendo sua faculdade? Foi uma escolha difícil? Então, eu concluí o ensino médio em 2001. Então, né, praticamente ali há 20 anos atrás, o acesso à educação do ensino superior não era uma coisa tão simples como hoje. Então, hoje o acesso se tornou muito mais viável para todo tipo de público. Então, lá naquele momento, eu era a pessoa que apenas almejava fazer um curso técnico. Então, no primeiro momento, eu saí ali do ensino médio gostando muito da biologia, da nutrição. Então, queria muito, meu sonho era fazer o curso técnico em nutrição. Mas eu tive depois uma experiência profissional como operadora de telemarketing numa farmácia. E aí dali eu já falei, a farmácia me vislumbrou. Aí eu fiz o técnico em farmácia. Só que quando eu fui fazer o técnico em farmácia, eu tinha disciplina de psicologia. E foi aí que eu conheci um pouquinho da psicologia e já fiquei ali. E agora, né? E quando em 2004... saiu ali, né, a divulgação ProUni, através ali do Enem, das vagas das bolsas, né, e foi ali que eu comecei, né, a estudar para que eu pudesse, né, enfim, conseguir ali uma bolsa de estudos, e foi quando eu consegui. E quando eu tive ali uma nota de corte muito boa, eu já entendi que eu podia ali, né, no momento da inscrição, fazer 3 opções de curso. E aí eu já fiquei, e agora? Nutrição, farmácia ou psicologia? E aí eu fui e falei assim, antes de eu fazer essas 3, né, o que eu realmente gostaria, deixa eu fazer uma pesquisa. Eu fui até a faculdade, fingi que eu
gostaria de me matricular e pedi a grade curricular dos 3 cursos. E aí, quando eu me deparei com a grade curricular, tanto da farmácia quanto da nutrição, eu me deparei com disciplinas que fossem muito exatas. E que eu pensei, nossa, 5 anos estudando essas disciplinas, eu acho que eu não vou me sentir tão bem. E a grade da psicologia, então, nesse momento, foi aqui, eu falei, que eu gostei e me apaixonei desde o primeiro período de psicologia, sabia que era aquilo que eu queria como carreira. Ah, que massa. É muito bom, né? Nossa, porque foram 3 profissões completamente diferentes. Sim. Mas no final, seguiu seu coração. Sim. E é engraçado, fala 2001, 20 e tantos anos já depois, né, gente? Não, o 20 e poucos anos me deu assusta. uma... 2001 é tão não é verdade? Em 2001 eu pensei, gente, 8 anos atrás. Não, já tem mais de 20 E anos. a gente tem que pensar o quanto que a educação se tornou acessível hoje. Sim. Principalmente, né, quando a gente está falando do período pós-pandemia, da facilidade da gente realmente, né, poder estudar, poder, né, fazer 1001 coisas através aí das redes, né? O EAD veio muito também, né, ajudando Exatamente. bastante. E Gleice, você lembra como que foi a sua entrada na profissão? Você fez faculdade de psicologia, escolheu psicologia. Você lembra dos primeiros passos ali na profissão? Você fez estágio? Como que foi? Então, na própria faculdade, né, eu estava sempre muito alerta a todas as oportunidades que pudessem ali surgir. Então, ainda como estudante, né, ali na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um próprio estágio dentro da faculdade, no serviço de psicologia aplicada, que a gente chama da clínica escola. Então, foi um grande aprendizado para mim ali. Mas assim que eu me formei, eu sabia que eu já queria psicologia clínica, né? Tinha abordagem ali como uma grande paixão ali desde o começo, a terapia cognitiva comportamental. E aí eu me fui atrás dos professores, né? Os professores são aqueles que vão abrir as primeiras portas pra gente, né? Então, logo no início de carreira, eu procurei 2 professores e subloquei sala no consultório deles. E ali eu pude vivenciar um pouquinho, né, da experiência deles. Eles, né, partilhavam muito, né, daquilo que eles vivenciavam, né? Então, a gente começa bem devagarzinho. Então, a gente começa bem do pouquinho mesmo. Mas, com 1 ano de formado, eu tive um convite muito, muito especial de uma amiga minha. Ela já tinha se formado primeiro que eu. E aí, ela estava mudando da cidade, ela, de repente, me apareceu e falou assim, Gleice, eu vou me mudar para Bahia e eu queria muito que você assumisse o meu consultório com os pacientes, né, nessa clínica que eu atuo. E eu olhei assim e falei, como assim, né? Eu estava ali no início de carreira, né, atendendo poucos pacientes naquele primeiro momento, então eu fiquei com muito medo, com muito receio de pegar uma agenda super lotada. Então, aceitei o convite com aquele friozinho na barriga, procurei supervisão clínica para aquele primeiro momento, né, e ali, com 1 ano de formada, bem rápido, eu já consegui ali, né, viver muitas experiências na área da psicologia. Uma oportunidade gigante, né? Foi. Que massa, é bom que aí já... Porque geralmente é mais difícil, né, para inserir no mercado de trabalho. Sim. Ela te deu um presentão. Me deu um presentão, mas o frio na barriga Nossa, veio. eu imagino. É muita coisa que você precisa lidar com isso e tal. Isso. E quando que veio, assim, a necessidade, a sua vontade de ir buscando suas pós? Como que você escolheu as suas pós? Os seus interesses? Como Sim. que foi? Dividido, assim. Então, essa primeira grande oportunidade que eu tive, eu atendia de tudo, todo o público, adulto, infância, né? Então, naquele primeiro momento, eu só tinha, a única certeza que eu tinha era da abordagem, que eu queria trabalhar com a terapia cognitiva comportamental naquele primeiro momento. Mas aí, quando eu já estava, né, atuando nesse espaço, eu recebi um outro convite de 2 amigas que estavam abrindo uma clínica voltada para a infância e adolescência. E elas queriam que eu fosse a psicóloga da clínica. E aí eu me deparei com aquilo e falei, eu acho que eu ainda não estou maduro o suficiente para fazer essa escolha que eu quero atuar somente com esse público ainda. Então, disse, não quero ir, nesse momento para mim tá bom onde estou, né? Mas elas insistiram um pouquinho e falou assim, não, fica pelo menos uma vez na semana com a gente aqui para você ver se é isso mesmo. Foi quando eu realmente, né, nesse período de mais ou menos 6 meses, atuando específico nessa clínica com a infância e adolescência, em 6 meses eu me defini. Agora eu entendi
entendi que eu quero trabalhar com a infância. Foi aí que veio a minha primeira pós, porque eu ainda tinha essa dúvida. Eu sabia que eu queria terapia cognitiva comportamental, mas eu não sabia se ainda seria infância ou seria adulto. Então, quando eu realmente fiz essa escolha, falei, agora eu sei que eu quero fazer uma pós específica voltada para infância e adolescência. Então, foi a minha primeira pós-graduação. Só que quando eu finalizei essa primeira pós-graduação, eu vi e falei assim, nossa, mas é muito, eu nunca vou me tornar boa o suficiente para tudo isso, né? E aí eu comecei a me identificar muito mais com o autismo, né? Eu já estava atuando com o autismo, foi quando eu fiz essa primeira definição desse nicho na minha carreira. Então, eu quero trabalhar com autismo. Então, aí eu fui fazer a pós em análise aplicada do comportamento depois, né? E depois vieram outras escolhas também dentro, né, dessa perspectiva aí. Você tinha no início da carreira, uma visão de toda a sua carreira já projetada? Onde é que você queria chegar? O que você queria alcançar? Você já tinha essa projeção logo no início da carreira? Por exemplo, o autismo, completando essa pergunta, o autismo ainda não era tão falado, né? Não era tão trabalhado igual hoje. Hoje em dia, o autismo realmente está em alta, né? A gente está debatendo mais esse tema, a gente está falando mais sobre esse tema. Tá sendo mais... tendo uma conscientização maior, né? Das pessoas, dos pais. Então, teve essa mudança de carreira? Você já tinha uma projeção do que seguir? Então, foi quando chegou nesse momento, eu me deparei com essa perspectiva. Eu finalizei essa pós-graduação e aí entendi que aquilo era muito, que eu precisava fazer a escolha de um nicho. E aí eu me identifiquei com o autismo. Ok, o meu coração trouxe para mim uma perspectiva, mas naquele momento foi quando eu percebi que eu precisava ter ali uma orientação profissional voltada para isso. Então, eu realizei uma consultoria, né, alguns processos, alguns passos referente a isso, para que eu realmente pudesse colocar um pouquinho no papel, um pouquinho do que eu gostaria de vivenciar, né, como plano de carreira para mim. Então, isso foi um divisor de águas para mim, porque muitas das vezes a gente vai caminhando segundo as oportunidades que vão surgindo, que foi o que aconteceu, né? Mas em determinado momento você precisa também estruturar um pouquinho daquilo que é a oportunidade, aquilo que você tem aptidão e várias outras coisas estão em jogo ali, né? Com certeza. A gente tá falando, o Denis tá falando justamente disso, de que agora as pessoas estão, né, tomando mais ciência sobre, e a gente estava falando agora 2001, que tem 20 e tantos anos atrás, isso era pouquíssimo divulgado e era pouquíssimo falado. Sim. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, você acha que isso aumentou muito e o porquê que aumentou muito? Qual que é a sua opinião sobre isso, dessa disseminação de informações sobre essa necessidade de informação? Sim. Então, é inevitável a gente dizer o quanto que realmente o advento das comunicações mesmo, né, a internet, ela trouxe, né, a questão da ciência. Então, a ciência pôde produzir muito mais ciência, obviamente. Então, se antigamente nós não tínhamos tanto acesso à educação de ensino superior, a se tornar um especialista, da mesma forma era também os profissionais. Então, essa questão trouxe que a ciência produziu mais ciência, refinando muito mais tudo e, consequentemente, também a população, ela conseguiu absorver muito mais informações. Então, hoje nós podemos dizer realmente que tudo está na palma da nossa mão, através ali do celular. Então, isso traz, né, em contrapartida, dois grupos. Um grupo que acabou disseminando mais ciência e um outro grupo que acabou, porventura também, né, alimentando-se de muito mais. Então, hoje, a gente vai conseguir perceber que o aumento do diagnóstico, com toda certeza, advém dessas informações que estão sendo, né, muito mais palpáveis para todos. Sim. Ô, Gleice, tem muita gente ainda, a gente está entrando já no assunto do autismo, que não sabe o que é autismo. Gostaria que você explicasse pra gente os termos mais técnicos aí, né? O que é o autismo, para quem não sabe? E é muito importante a gente falar isso para a gente desmistificar também, né? Sim. Eu costumo dizer que nós temos um conhecimento de mundo a respeito de tudo um pouco,
né? Eu sou psicóloga, eu não sou mecânica de carro. Mas, todo mundo tem uma gavetinha a respeito de tudo, né? Então, eu vou falar que um carro tem 4 rodas, que ele pode ser movido a gasolina, a álcool, elétrico. Então, a gente vai ter informações prévias a respeito de tudo. E é importante a gente agora falar dessa definição de autismo, por quê? Porque todo mundo tem uma gavetinha aí a respeito do que é o autismo, mas essa gavetinha de informação, obviamente, uma informação mais superficial, ela é uma informação, às vezes, que não está tão correta assim. Então, quando nós falamos assim, você conhece alguém com autismo? Você sabe o que é o autismo? Passa na cabeça das pessoas, do público leigo em geral, né? Aquele autismo que a gente considera nível 3 de suporte. Então, hoje a gente não fala de severidade, mas a gente fala de níveis de suporte. Então, possivelmente, aquele autista, onde a gente se depara com ele por aí e vai dizer, parece que esse sujeito tem autismo, né? O comportamento dele, ele às vezes não fala. Então, esse é o estereótipo que a sociedade tem de autismo, né? Então, a gente precisa, nesse momento, esclarecer que o autismo, ele tem 3 níveis de suporte diferentes. E a nomenclatura, ela vai trazer para a gente transtorno do espectro autista. Transtorno para dizer que não é uma doença. Então, nós não estamos buscando cura. É um cérebro neurodivergente que funciona de maneira diferente. E espectro para dizer para a gente que existe, né, uma variabilidade muito grande de sintomas e características. Então, eu gosto muito de fazer ali uma analogia referente a cores. Então, se a gente pegar o tom de azul e a gente falar assim, vou pintar a minha casa de azul, vou lá buscar, né, essa tinta. Aí, quando a gente chega lá para o vendedor e a gente fala assim, eu quero escolher uma cor, né, para minha casa. Aí, ele vem com uma cartela dessa altura aqui. E a gente fala, nossa, mas existe esse tanto de cores, né? E a gente fala, não, mas eu quero o azul. E aí ele vai abrir pra gente aquela cartela de azul ali e ele vai mostrar pra gente que temos o azul mais claro, que parece quase um branco, e o azul mais escuro, que parece quase um tom de preto. Então, espectro ali, ele tá, né, dentro dessa definição para nos lembrar que existe, né, uma variabilidade muito grande. Então, por isso que é muito importante as pessoas entenderem disso, para que elas não fiquem somente com esse estereótipo. Por quê? Porque o autista nível 1 de suporte é aquele autista que está aí, né, sendo funcional. Ele tem um trabalho, ele tem um emprego, ele está casado, ele tem filhos. E a gente, muitas das vezes, né, duvida um pouco, né, que esse autista, ele possa ser independente, ele possa ser funcional. Então, a gente acaba agregando na nossa cabecinha que o autismo é aquilo que incapacita o sujeito. Então, a gente precisa falar disso. Então, apesar de nós termos, né, uma variabilidade muito grande, né, de sintomas, nós temos critérios definidos. Tá? Então, agora a gente vai especificar um pouquinho, né? Então, o autismo, né, para que a gente possa fechar critério diagnóstico e a gente fecha, né, diagnóstico em adultos, a gente vai entender que esse sujeito, ele teve, né, sintomas e características, déficits no seu desenvolvimento relacionado ali à sua primeira infância. Então, é importante a gente ouvir, por exemplo, desse adulto de que a minha mãe dizia que eu era assim, né? E a gente vai entender que até nessa história atual dele também existe alguns déficits e algumas dificuldades. Então, a gente vai ter esse período marcante relacionado ali ao início, ao surgimento dos primeiros sintomas. E aonde a gente vai ali, né, esmiuçar esses sintomas e características? Em áreas específicas. Então, o primeiro déficit, ele vai estar relacionado a déficits sociais e de comunicação. Então, eu costumo dizer, a gente não aprende a falar e a se comunicar para as paredes. É para a gente se socializar. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando a gente fala desse bloco de déficits na comunicação e na linguagem, a gente está falando de algo com muitas características. Por quê? Eu posso ter o autista verbal, que ele fala, mas ele possa ter muita dificuldade de se comunicar, porque a comunicação é a cereja do bolo, porque a gente usa,
né? Além da nossa linguagem verbal, a gente usa gesto, a gente usa expressões faciais, a gente usa entonação de voz, a gente usa um grupo muito grande de habilidades para a gente ser assertivo na nossa comunicação. E ainda assim, eu preciso o tempo todo colocar o outro dentro dessa minha comunicação. Então, o tempo todo a gente vai usar, dentro da psicologia, a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente é a nossa capacidade de pensar sobre o que o outro está pensando. Então, o tempo todo que a gente está aqui conversando, a gente, sem perceber, né? Sim. A gente faz esse tipo de análise. E a pessoa autista, o cérebro autista, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de interpretação, de análise, porque quando a gente percebe que a nossa fala magoou o outro, que a nossa fala trouxe ali, né, algum impacto, nós vamos redirecionar a nossa comunicação e o nosso comportamento. Então, o déficit na comunicação e social, ele vai ter inúmeras características diferentes. Então, nenhum autista vai ter um sintoma idêntico ao outro, mas eles vão estar ali relacionados a esse primeiro grupo. E o outro grupo do critério diagnóstico vai estar relacionado a comportamentos ou movimentos que podem ser repetitivos ou estereotipados, que a gente vai chamar peculiar, né? Movimentos peculiares ali. E, mais uma vez, cada um vai ter o seu comportamento atípico ou o seu movimento estereotipado diferente um do outro, mas que a gente vai agrupar e vai entender que está dentro desses dois critérios, né? E a partir de quantos anos, qual idade, né? Meses, talvez. Muita gente fala que é meses, muita gente fala que é anos. Começa a ter esses sintomas, não é? Esses detalhes que a gente chama nos atenção. Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque a pessoa que vai receber o diagnóstico de autismo, ela nasceu autista. Então, muitas das vezes, quando a gente recebe uma criança, eu trabalho com intervenção precoce, a gente vai receber uma criança que cada uma recebeu o diagnóstico numa faixa etária. Uma com 2 anos, a outra com 3, a outra com 4. E aí, a partir desse diagnóstico, a família vai consumir mais informação e aí ela vai começar a falar assim, lá atrás, quando eu amamentava esse bebê, agora eu me recordo que ele não me olhava nos olhos, agora eu me recordo que ele sempre teve dificuldade de atendimento ao nome, de manter contato visual. Então, na verdade, desde bebê nós vamos conseguir perceber essas sutilezas. Em especial, as famílias que têm o segundo filho, ela vai muito mais ter esse alerta, né? Porque ela vivenciou com o primeiro filho e agora ela tem muito mais conhecimento para que ela possa identificar desde sempre ali possíveis nuances. Então, a gente não vai dizer que esse bebê, tão logo ele vai receber um diagnóstico. Porém, ele vai estar no nosso sinalzinho de alerta para já receber intervenção precoce. Então, eu já tive a oportunidade de intervir com bebês que eram irmãos, de autistas cujas mães conseguiram, reportar alguns déficits e que aqueles pediatras também foram ali, importantes em validar essas informações e a gente conseguir intervir tão precocemente. Eu gosto muito de estudar sobre psicologia, neurodivergência e etc. E eu estava lendo um conteúdo sobre o estudo, por favor, me corrija se eu estiver errada. Sim. Do estudo do autismo ter sido todo baseado em um cérebro masculino e da criação masculina. Sim. E que estudos estão sendo desenvolvidos agora para entender o comportamento das mulheres, das meninas, e eu achei uma coisa muito interessante falando sobre a habilidade de mascarar Sim. o autismo, o masking, como eles chamam, Sim. Em meninas. E é realmente mais difícil, porque eu conheço muita criança que, assim, os meninos foram diagnosticados com autismo bem mais cedo. E as meninas foram diagnosticadas, assim, bem mais velhas, adultas, e tenho esse comparativo por causa disso, de meninos e meninas, e realmente é uma diferença
sei lá, química, cultural, de forma de criação. Realmente, a gente vê mais crianças, Meninos, né? Isso. Autistas. Por isso até que, inclusive, né, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, utiliza-se muito o azul, né? Mas já estamos levantando essa bandeira aí que a gente precisa também trabalhar o rosa. Então, faz todo sentido mesmo. Então, já existem pesquisas nos trazendo dados a respeito disso. Então, o que que acontece? A gente vai dizer que não existe uma diferença anatômica, mas de funcionamento. Então, o cérebro masculino, ele é mais racional, né? Então, quando a gente vai dizer assim para o homem assim, você pode ir lá no shopping, por favor, e trazer para mim o perfume tal na loja tal? Ele vai diretamente àquela loja, compra o perfume e traz de volta. Você dá a mesma tarefa para a mulher, o que é que ela vai fazer? Vai entrar em várias lojas, vai conversar bastante. Experimentar outros perfumes, né? Então, acaba que realmente a mulher, ela tem um cérebro, né? Ela tem um funcionamento, até pela questão da própria maternidade, eu acho que já existe esse funcionamento, né, mais afetivo, vamos assim dizer. Então, a mulher, ela é muito mais sociável que o homem nesse ponto. Então, se a gente entender que o coração do autismo, ele vai trazer maiores prejuízos sociais, a gente vai entender que ele vai acabar afetando muito mais mesmo a população masculina, pelo fato de que esse cérebro, ele corta menos caminho, ele já é mais direto, já é direto ao ponto, né? Então, o homem, ele tem essa questão dessa razão, desse raciocínio um pouco mais lógico que a mulher. E isso que você trouxe em relação à diferença, né? Então, a gente falou da estatística e realmente existe essa estatística de que realmente, né, temos mais diagnósticos na população masculina. Mas nós temos também uma outra diferença. Quando nós, né, temos o diagnóstico na população feminina, muitas das vezes nós vamos ter diagnósticos mais graves e mais severos. Então, a menina que vai receber o diagnóstico, por vezes, mais precocemente, então, possivelmente, às vezes, ela vai ter, né, uma severidade maior em relação ao seu diagnóstico. Porventura, também, nós vamos ter essa característica de que aquela que não tem um nível ali, né, de sintomas tão severos, ela realmente vai conseguir mascarar muito mais essas questões sociais, porque a menina é muito falante, né? Então, eu me recordo, por exemplo, de um caso clínico de que essa menina recebeu o diagnóstico na adolescência, né? E me marcou muito que essa família sempre trouxe, que ela sempre foi muito sociável, né? E era uma família que viajava muito de férias, né? E aí eles traziam que ela era assim, a popstar do hotel. Ela chegava e ali estava na fila de fazer o check-in, ela ia conversando com todo mundo. E aí, quando a gente, né, vai ali esmiuçar um pouquinho que ela vai crescendo, vai, né, 8 anos, 10 anos, aquilo ali já começa a ficar um pouco inadequado, porque a gente já vai ensinando de que a gente não deve conversar com qualquer estranho, já vai acusando pra gente a falta do filtro social, de não compreender que determinadas perguntas a gente ou determinados comentários a gente só faz com pessoas muito íntimas. Então, a questão social tá ali, eu sou super sociável, eu estou ali no meio, mas eu posso ter questões de inadequação social e que as pessoas não vão compreender que isso possa ser autismo. Dificuldade de lidar, às vezes, com as metáforas, né? Isso aí já são critérios de diagnóstico, né? Você falou mais cedo anteriormente, sobre não olhar nos olhos. Mas quais os primeiros sinais de uma criança que não fala ainda, é muito bebê, muito novinha, não fala, então geralmente a gente identifica pela fala, né? Alguns é mais fácil de identificar. Mas novinho, bebezinho, quais são os critérios? Muito se fala sobre andar na ponta dos pés, né? Pois bem, então a gente vai se basear naqueles déficits que eu trouxe, por exemplo, né, quando eu falei dos déficits na comunicação e déficits sociais. Então a gente vai observar que às vezes que é um bebê que não se aninha no colo, em que essa mãe percebe que ele prefere ficar muito mais no berço do que
adormecer ali no colo, naquele aconchego, por exemplo. Às vezes ele, né, não vai manter aquele contato visual durante as mamadas, então aquela troca de olhar, né, aquele amor platônico que a gente costuma dizer entre o bebê e a mãe. Então a gente vai, né, a mãe vai começar a trazer, né, de que ela tem dificuldade de fazer essas trocas sociais com o bebê. Então aquele bebê também, quando a gente vai dar banho, quando a gente vai trocar, a gente brinca muito com o bebê, até porque a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entretê-lo na troca da fralda ali, né? Para que aquilo, né, ele não reclame tanto, porque a gente sabe que não é tão bom assim. E a gente faz isso como? Brincando. Então a gente faz cócegas, a gente vai morder o pezinho, a gente vai fazer aquele barulhinho na barriguinha do bebê. E esse bebê, sendo menos sociável, é aquele bebê que não responde tanto, é aquele bebê que prefere ficar olhando para outro ponto, é aquele bebê que muitas das vezes vai estar manipulando objetos que não sejam tão funcionais. Então, a gente vai ter o caso, por exemplo, né, de que a gente vai dar os brinquedinhos ali, todos aqueles brinquedos adequados ali para a faixa etária, e ele simplesmente vai gostar de uma coisa super estranha, ele gosta do garfo, tá? Então, a gente vai começar a perceber que os objetos preferidos dele vai ser esse tipo de coisa. Então, às vezes, vai gostar das tampas da panela. Ok, os bebês às vezes gostam disso. Mas aí ele fica lá fazendo movimentos repetitivos de ficar girando aquela tampa. E ele fica girando aquela tampa, girando. E ele passa horas fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai falar já do grupo de comportamentos repetitivos ou peculiares. Então, a gente vai começar a perceber que desde pequeno ele tem comportamentos que são peculiares, que são diferentes. E a mãe começa a se questionar. Peraí, tudo que eu compro, né, que vislumbra qualquer criança cheio de cores, que as crianças gostam dos animais e tudo, e ele quer ficar brincando com garfo. Então, né, e ele não solta aquele garfo da mão, aonde ele vai, ele leva o garfo. Então, são comportamentos que nós vamos, né, entender como peculiares à faixa etária. Então, isso vai gerar um pouco de sinal de alerta. Então, assim, não vai ser em si a fala, né, só, porque é isso que a gente vai perceber. Até 1 ano de idade, vão ter muitos outros sinais que o especialista vai conseguir ali alertar essa família. A minha avó, muitos anos atrás, ela era diretora da APAI, da cidade que a gente morava, e ela Qual tava cidade? Que você gosta de falar, em Vargem Alegre. gosta de falar de todos os episódios, ela fala. Ela ama falar que é Vargem Eu Alegre. amo minha cidade. E ela tava num estudo sobre o autismo, assim, ela tava num estudo muito profundo sobre autismo, então quando eu era criança eu aprendi algumas coisas também sobre. E realmente era pouco conteúdo que tinha, era um conteúdo muito complicado. E hoje em dia, assim, TikTok, Instagram, não sei, mas também tem muita informação errada. Sim. Né? Eu vejo isso com o TDAH, por exemplo. Que, todo mundo agora é TDAH, todo mundo tem TDAH, e a pessoa esqueceu de trocar o copo de lugar, nossa, TDAH. Você acha que com o autismo tem tido essa concepção de qualquer coisa, é autismo? É autismo, pode não ser severo, mas é autismo. Você acha que isso tem acontecido por causa da comunicação, das redes sociais? Sim, porque o que acontece? Principalmente quando a família, né, ela tem ali uma informação, nossa, andou na ponta dos pés, é autismo, não atende pelo nome, é autismo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai lá no Dr. Google, e aí ela vai jogar o que ela está vivenciando. Não olha nos olhos, anda na ponta dos pés. O Google vai sugerir autismo. Só que o Google, ele vai trazer matérias a respeito daquilo. E, geralmente, as informações que estão na internet, ela vai trazer muito mais e mensurar muito mais o autismo clássico, ok? Então, eu costumo dizer o seguinte, começa a virar um bingo. A mãe fala assim, isso ele faz, isso ele não faz, mas isso faz e não faz. E aí, ele é autista? Como que nós vamos, né, conseguir identificar? Então, essa sua colocação, ela é muito importante, porque as pessoas vão se alimentar de informações que são importantes, mas ela precisa entender que ela precisa procurar esse especialista para que a gente possa realmente destrinchar. Porque quando a gente fala, por exemplo, de andar na ponta dos pés, toda criança, né, quando aprende a andar, ela pode sim andar por um
tempo, 2 ou 3 meses, mais ou menos, na ponta dos pés. Isso não quer dizer autismo. Então, eu costumo dizer para as famílias assim, uma andorinha não faz verão. Então, a gente precisa ter um grupo de sintomas dentro desses critérios diagnósticos, né? Então, as pessoas, né, hoje a gente realmente se aposta dessas informações e vai dizer, porque não olha nos olhos é autista, porque não faz isso é autista. Então, é até, né, uma maneira pejorativa da gente começar a falar sobre isso. Então, né, todo mundo sempre vai rotular alguém, né? Então, isso é muito complicado, porque hoje, o tempo todo, nós estamos, infelizmente e indevidamente, nos apropriando de muitas falas, né, em relação a questões psiquiátricas, e a gente joga isso numa brincadeira, né? E aí a gente não pensa no outro, né? No outro que vivencia aquilo. Então, isso que você trouxe é muito importante, né? Então, a gente está rotulando muito facilmente as pessoas e esquecendo que existe por detrás ali, né, realmente uma pessoa, né? Gleice, você me corrige se eu estiver errado, mas Sim. assim, você falou que o autismo, ele nasce, uma criança nasce autista. Sim. Tem algum método de prevenção? Então, antes da pessoa for engravidar, por exemplo, alguma coisa a ser feito, muito se fala da alimentação, das fake news que a Laura fala, né? As Uhum. fake news que a Laura fala. Que a Laura não, desculpa, corrigindo. Que a Laura citou que agora que a internet fala. Corrigi. Peraí. Não traga As fake news, hein, galera? que a internet fala, que a Laura citou agora há Sim. pouco. Muito se fala que a alimentação, que as crianças são autistas porque a alimentação da mãe foi errado. Tem alguma coisa nesse sentido ou é tudo fake news? Fake news, gente, né? Então, eu como trouxe para vocês, a ciência hoje tem trazido para a gente essas respostas, né? De que é uma alteração genética, né? Então, o indivíduo, ele vai nascer autista. Então, não existe fatores ambientais a esse nível, vacina. E eu escutei ontem, por exemplo, né? Você vai ver o número de diagnósticos por causa da vacina da Covid, né? Então, a gente vai escutar muito essas coisas, né? Mas existe, né, a pesquisa trazendo para a gente a respeito da genética. Mas, obviamente, assim, quando, né, a gente vai ao médico e aí, por exemplo, né, tem alguma... a gente vai descobrir alguma coisa e aí o médico vai falar assim, você sabe se tem algum diagnóstico na família? Ele faz essa pergunta, né? Por que que essa pergunta é feita? Porque a gente herda condições genéticas e essa herdabilidade, ela vai estar ali para predisposição ou não, não é verdade? Mas eu estou carregando o gene, mas eu posso ter a predisposição ou não. Então, o que que é que funciona nesse momento aí de predisposição para, né, desenvolver o curso do autismo aí também? A gente vai falar de bebês extremamente prematuros, a gente vai falar da idade, né, do pai e da mãe também. Então, vão existir outros fatores, né, mas não fatores da qual a gente consiga falar assim, eu consigo prevenir isso, porque é genético. A gente fala muito aqui, Gleice, sobre a humanização dos serviços, Sim. principalmente dentro da psicologia, né? A gente recebeu o Mauro aqui anteriormente, a gente falou muito sobre isso. Uhum. Qual dica você daria para profissionais para deixar o atendimento mais humanizado em relação às pessoas autistas? A gente tem visto aí coisas horrorosas em relação ao atendimento, à humanização, de pessoas que não são humanas no atendimento, né? E a importância disso. Sim. Então, hoje, acho que o primeiro esclarecimento que é bem importante a gente fazer, existe um colar, né? Que eles podem, né, tá fazendo essa identificação para justamente facilitar. Então, né, eu me identifico como pessoa autista justamente porque eu vou ter, né, ali, a lei vai trazer para mim, né, algumas questões de atendimento preferencial. Mas eu acho que para a gente conseguir fazer um atendimento humanizado, a gente primeiro precisa se despir do nosso rótulo de que autismo é só o autismo que traz muitas incapacidades. Então, às vezes a gente, principalmente, né, eu acho que o adulto reclama muito mais disso, né, e eu sigo alguns autistas adultos no Instagram, por exemplo, de que, até me recordo de um caso, ela estava com um colar de identificação, essa pessoa, e ela tem dificuldade de ficar na fila, parada, né? E aí ela, né, mostrou ali o crachá para a atendente sem maiores dificuldades foi atendê-la, mas ela percebeu o quê?
o torto ali, né? Mas você tá aqui parada, você não tá aparentando que você precisa disso. Então, a gente precisa compreender que muitas questões relacionadas a isso não vão estar ali, né, na cara. Então, a gente fala, né, o autismo não tem cara. Então, a gente precisa primeiro se familiarizar de que existem níveis diferentes de suporte para a gente compreender que atendimento que aquele sujeito ele vai, né, precisar de mim ali. E, infelizmente, a gente muitas das vezes só se coloca no lugar do outro quando a gente ou um grupo, né, próximo ao nosso passa por aquela situação, não é verdade? Então, atendimento humanizado, ele diz respeito a como eu gostaria de ser tratado. Eu posso estar trabalhando, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, dentro de um hospital, que rotina pesada, que rotina exaustiva, né? Tá ali o plantão. A gente sabe que é muito cansativo aquele trabalho, né? Mas cada pessoa que chega ali, ela é única. Então, eu acho que o atendimento humanizado, ele começa também por parte ali, né, do setor de contratação, onde essas pessoas precisam, né, passar por treinamento e entender o que significa atendimento humanizado. Eu vi, por exemplo, essa semana nas redes sociais e achei, assim, né, muito lindo da gente começar a perceber, né, esse amor. Uma técnica de enfermagem cantando na hora de que da cirurgia o anestesista estava ali, né, aplicando ali a anestesia. Então, possivelmente a paciente estava tensa, né, porque a gente entra para o bloco cirúrgico super tenso ali, né, aquele monte de coisa, e a técnica de enfermagem simplesmente eu vou cantar uma música para você enquanto esse processo acontece. Isso é atendimento humanizado, né? E o que ela teve que se esforçar, né? O que ela saiu mais cansada por causa que ela fez isso? Não, né, gente? Então é isso, é a gente valorizar o humano, valorizar o outro. Então acho que depende da nossa vivência, da nossa cultura, do que nós recebemos, mas eu também entendo que falta treinamento para isso também. Sim. Com essa questão agora que você falou de treinamento, a última coisa que você falou escola, por exemplo, elas estão assim, de uma maneira, né, melhor para receber crianças autistas. Mas ainda não é necessário, não é o suficiente, né? Então, se a gente for comparar a 10, 15, 20 anos aí atrás, já é a gente faz uma comparação, né? Conseguimos caminhar, mas obviamente estamos muito longe daquilo que é o ideal, né? Então, hoje a gente vai dizer que realmente as escolas não estão preparadas para receber as pessoas com as suas necessidades especiais. Então, infelizmente, nós temos, tanto na escola pública quanto na escola particular, existe um produto, né? Qual que é esse produto? Eu, como professora, preciso entregar o quê? Eu preciso alfabetizar esse aluno que chegou aqui para mim. Eu preciso cumprir uma meta. Então, a gente vai falar, por exemplo, ensino fundamental 1 ali nos primeiros anos, né? A professora está comprometida a quê? Eu preciso que esse aluno saia até o final do ano lendo. Então, ela é cobrada por um desempenho dos seus alunos. E ela se vê como? Ela se vê mãos e pés atadas, porque existe ali uma minoria que depende muito mais dela e que ela não consegue ofertar no mesmo nível para esses outros. Então, existe uma cobrança por parte também, né, da sua chefia, vamos assim dizer, tanto na escola pública quanto na escola particular, porque ela precisa entregar serviço. Então, por mais que ela queira, o coração dela seja desejoso em realizar algo, ela precisa, né, fazer algo. Então, para isso, ela precisa do que a gente chama do professor de apoio. A criança necessita, né? O aluno necessita do seu professor de apoio, do seu assistente ali educacional. Aí falta que a gente vai falar das políticas públicas para que todos tenham acesso a esse serviço que está na lei. Né? Então, assim, estamos longe porque as políticas públicas também... Mas está caminhando. Estamos caminhando. Estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Quais os direitos que a pessoa autista hoje ela pode ter, assim, em relação... tem um assento especial no ônibus, né? Qual que são os direitos que ela pode recorrer?
Então, a gente, por exemplo, né, a começar pela escola ali, ela vai ter direito, né, a esse professor de apoio, e ela vai ter direito a mais tempo na realização da prova, ela também deve realizar a prova, ela pode realizar, na verdade, essa prova também em ambiente separado, de 1 para 1, com esse professor de apoio nesse outro ambiente, por exemplo, né, uma biblioteca, um outro espaço da escola também, né, como, né, e principalmente a gente vai falar do material adaptado, tá? Nossa, é verdade. Então, o material adaptado ali é o principal para que ela consiga realizar tudo. Tá? E essa é uma outra falta também muito, muito grande, porque a escola não está preparada em adaptar esse material para esse aluno ali também. Tá? Mas a gente tem desde, né, fila preferencial, muitos outros direitos, muitos, né? Gratuidade em ônibus. Sim. Inclusive, a minha mãe estava falando que ela estava num lugar esperando... Um lugar que estava bem cheio, assim, e que tinha uma criança que estava com o colarzinho de identificação do autismo e que estava para lá e para cá. E a mãe estava quietinha, assim, parada. E a minha mãe ficou, gente, será que ela sabe que ela pode pegar essa fila preferencial? E ela não sabia. Ela não sabia que se você é a mãe e tá com uma criança autista, você pode pegar uma fila preferencial. Eu acho que tá faltando essa comunicação também, essa divulgação de informações necessárias, né? Do que tem direito. Porque é bastante coisa já, né? Depois que conseguiu. podemos até trazer um advogado aqui, né? Pra falar um acho- pouquinho mais acho sobre os direitos das interessante. pessoas. Sim, né? sim, é uma Porque sugestão. já tiveram várias conquistas, né? Sobre isso. Para os avanços. Realmente, vamos Vamos providenciar. Porque a família, ela se vê ali necessitada de tantas outras informações, vamos assim dizer, para sobrevivência, Sim, que essa passa batida, né? que algumas outras coisas vão É. passar despercebidas mesmo, né? Mas essa teve a mulher que estava atendendo, era um órgão público, Sim. ela disse, olha, a sua criança é autista, você sabe que você pode pegar preferencial, e ela não sabia. Uhum. Você pode. Então, uma informação, a mulher teve o senso de humanidade, o que a gente está falando, naquele Sim. momento, para passar essa informação e mudou a vida dessa mulher, com certeza, dessa criança. Uhum. Eu ia falar isso, Gleice, agora sobre as famílias, a importância da família no diagnóstico e no tratamento e acompanhamento, né? Uhum. Da pessoa autista. Como que para você ver esse contato família e autista? Uhum. Principalmente, como eu trabalho com intervenção precoce, que são os pequenos, o alvo meu vai ser o treinamento parental, vai ser a orientação. Por quê? Quando essa criança, né, ela tem vários déficits nas suas habilidades ali, ela precisa frequentar muitas terapias. Então, ela precisa ir na terapia de fonoaudiologia, da psicologia, da terapia ocupacional, às vezes um fisioterapeuta, psicopedagogo, psicomotricista. A lista, às vezes, é enorme ali. Mas, muitas das vezes, essa família se vê ali assim, olha, ele fez muito bonitinho hoje na sessão, a gente conseguiu fazer isso e aquilo. E aí a mãe... Legal, mas lá em casa eu não faço. Lá em casa é difícil, né? Se ela fosse lá em casa, a situação, né? Então, eu vejo o quanto a gente precisa empoderar essa família justamente de informações, porque é a família que passa a maior parte do tempo com essa criança. É ela que precisa aprender a lidar com comportamentos, é ela que precisa também aprender a aproveitar oportunidades naturais ali da sua rotina para poder estimular. Então, é na hora do banho, na hora que está fazendo a escovação de dente, na hora do lazer, de simplesmente ir na praça, vamos ao supermercado, tudo é momento de, né, dar essa oportunidade. Então, eu vejo que uma família muito bem informada, uma família muito bem esclarecida, ela tem um poder de contribuir muito para esse desenvolvimento. Então, existem algumas famílias que, muitas das vezes, pelo cansaço físico, pelo cansaço mental, ela vai buscar, a gente vai chamar de terceirizar esse serviço. O que é terceirizar?
faz lá a terapia, e aí, às vezes, na terapia, tu fala assim, você quer participar da sessão hoje? Não, obrigada, eu tô muito cansada. Ou, às vezes, a gente até pode chamar e ele vai ficar ali no celular, porque é aquele momento que ele tem de descanso, gente. A gente entende isso também, né? Mas a gente tem que compreender e trazer essa percepção para eles, né? Porque no final das contas, vai cair na sua mão, né? Então, se a gente puder trazer informações, se a gente puder fazer com que isso seja mais simples na sua rotina, com toda certeza ajuda todo mundo, né? Então, com toda certeza, a orientação parental, principalmente para, né, esse público da infância, ele é, né, importantíssimo. A importância do diagnóstico, né, Gleice? Porque tem muitas famílias que não querem aceitar o diagnóstico. Nossa, quer sim. ver que a criança precisa de um acompanhamento especial, mas não quer aceitar. Meu filho não é autista. E não aceita de forma nenhuma. Então, a importância do diagnóstico em toda a fase da vida, qualquer determinado momento que seja aquele diagnóstico, a importância dele acontecer. É um tabu muito grande, né? Ainda. É porque o que acontece, né? Obviamente, todo casal, quando recebe a notícia, né, que vai gerar, que vai ter um filho, é inevitável que planos aconteçam, né? E aí começa-se a idealizar, né? Vai ter a boca de quem? Vai ter o olho de quem? Vai parecer comigo? Vai parecer com você? E aí, outras, né, idealizações são realizadas, né? Idealizadas, na verdade, para esse bebê, para essa criança. E aí começa ali, né, obviamente, essa família fazer aquelas comparações, né? Já tá andando, meu ainda não tá. Já tá falando, meu ainda não tá. E isso dói, porque pra gente, né, a gente entende que é o tesouro. É o tesouro que a gente quer e que a gente vai super valorizar esse tesouro ali. Então, essa dor, né, ela impede muitas vezes de buscar. Que aí vai falar assim, daqui a pouco tá tudo certo, daqui a pouco tá tudo certo. Só que, né, nós que trabalhamos com desenvolvimento, a gente vai dizer de que esse prejuízo inicial, ele vai se converter numa cascata de prejuízo. Então, quando a gente, por exemplo, tem o atraso de fala, e às vezes a gente vai chegar, por exemplo, com uma criança de 2 ou 3 anos que ainda não fala, e ela chega, né, nessa faixa etária com todo esse déficit, a gente vai entender que a gente vai suar a camisa para trabalhar, mas ela não vai falar do dia para a noite, porque o desenvolvimento não é assim. Então, a gente vai entender o desenvolvimento como uma escada. Eu não consigo subir 10 degraus. O meu pé vai conseguir pular 2 ou 3, no máximo. E mesmo assim, eu não vou pular 2 ou 3 numa escalada repentina, porque eu não vou ter, né, físico para isso, né? Então, assim é o desenvolvimento. Então, a gente costuma dizer para a família que ao menor sinal de atraso, faça a intervenção, porque a cascata de prejuízo é muito mais difícil de lidar com ela. Então, a gente não está ali preocupado no diagnóstico, a gente está preocupado em intervir. Então, algumas famílias nos procuram e falam para a gente assim, olha, eu assim, não estou preparada para esse diagnóstico, eu não quero esse diagnóstico agora, eu não vim aqui para isso. Mas, se receber o diagnóstico, o que vai mudar no que eu vou fazer? Eu falei assim, olha, vai mudar que a gente sabe onde nós estamos pisando. Mas o mais importante é a gente entender quais são os prejuízos atuais e intervir sobre eles. Mas eu preciso trazer que essa cascata de prejuízo, ela é algo que a gente precisa olhar. Então, a gente precisa encorajar essas famílias a entenderem isso. A gente não está ali buscando só um diagnóstico, a gente está buscando que esse prejuízo não fique cada vez maior. Tem alguma história nesses 20 anos aí que te marcou? Algum paciente que estava acompanhando e teve um ótimo desenvolvimento, né, Laura? A gente fala sempre disso, de histórias marcantes. Tem alguém que te marcou aí nesses 20 anos? Então, eu não consigo mensurar uma história, porque com toda certeza, todas essas histórias, elas são muito únicas, né? E eu acho que o prazer de atuar com a infância, com o autismo, é de justamente a gente toda semana ouvir, né, algo dessa família, né? Olha, deu certo isso, não é que isso funciona? E principalmente quando a gente orienta o pai e a mãe a realizar, e a gente fala, não é que eu consegui? Então, eu acho que o que proporciona a gente, né, justamente são essas pequenas histórias que vão nos alimentando da gente entender que nós estamos, né, no caminho
caminho certo em si. E principalmente também, eu acho que o que me marca muito até hoje é quando uma família me procura e me diz, foi fulano que te indicou. Ah, sim, aí eu falo, ai, que saudade. Nossa, mas ela contou isso que aconteceu na vida dela, tanto que foi importante essa intervenção. E aí a gente fala assim, gente, que impacto que a gente deixou na vida do outro. Então é difícil a gente mensurar uma história, porque são várias histórias, né? E realmente a gente vai falar aqui, gente, intervenção precoce funciona, né? Não é um milagre, mas funciona. Então, acho que vale muito a pena a gente encorajar essas famílias a buscarem, né, a intervenção, porque a gente vai ouvir esses relatos tão maravilhosos. Aí a gente vê eles maiorzinhos, né? Fala assim, ai, que bacana, né? Que a gente conseguiu ajudar de alguma forma, né? Só pra gente, antes da gente... Você vai fazer indicações pra gente de livros, de filmes. Vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra gente. Mas como você... acredita que seja o futuro, a partir de agora, da psicologia? O que o profissional precisa ter para ser um bom profissional? Esse é o bom psicólogo. E como que será, a partir de agora, a psicologia? Então, eu acho que eu vou bater sempre o martelo em formação continuada. Foi algo que eu fiz durante a minha carreira. Então, quando a gente começa qualquer profissão, a gente tem que ter esse entendimento que a gente vai ganhar dinheiro para a gente investir, para a gente se tornar um especialista, né? E a gente precisa ter isso muito claro, né? Por quê? Porque senão a gente se vislumbra no dinheiro que a gente está ganhando, mas daqui a pouco a gente se estaciona num lugar. E hoje, né, a gente está dizendo o quanto que cicla tudo, né? Tudo... a revolução está constante. Então, eu preciso pensar em formação continuada o tempo todo. Então, assim, a gente precisa colocar como meta, esse ano eu vou fazer que tipo de investimento na minha carreira. Então, a gente precisa estudar o tempo todo. Então, a ciência a cada dia vem se multiplicando. Então, a gente precisa ter essa busca constante de aperfeiçoamento profissional para que a gente possa prestar um serviço de qualidade e que a gente seja esse profissional que faz a diferença no mercado. Então, a gente vai dizer assim, nossa, que carreira que eu estou projetando para mim? Eu quero ser um especialista nisso, eu quero, né, ser mensurado como esse profissional. E para isso, sem dúvidas nenhuma, a formação continuada, ela é muito importante. Muito importante. Excelente. E indicações? A gente já vai pular para as indicações? Sim, indicação. Eu vou indicar um livro. Tá? E esse livro chama-se Compreender e Agir em Família. E esse livro é da Sally Rogers, e esse é um livro que justamente traz informações teóricas, técnicas, mas com casos clínicos. E ele foi escrito para que pais pudessem agregar desse conhecimento e aplicar em suas crianças. Então, eu acho um livro muito, né, fácil de leitura para as famílias, apesar, né, de ser um livro com conhecimento, mas ele foi plenamente traduzido numa linguagem simples para que os pais pudessem ali entender o quanto eles podem fazer e muito na sua rotina natural com a criança. A gente fala muito daquela série, né, do doutor, que... né? The Good Doctor. Nossa, ela é fantástica também. Fantástica. Fica a indicação aí. Fica a indicação da série, bem lembrado. Indicação de Denis aí. Indicação do Denis. Não sou especialista aqui do autismo, não, mas eu... indicação. Ô, Gleice, pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que estão começando, né? E talvez a gente fala muito aqui dos profissionais que estão um pouco, talvez, cansados, estão precisando de um ânimo a mais. Você pode até olhar para sua câmera para você falar. Sim. E pra gente se despedir mesmo, deixar uma mensagem motivacional aí para quem tá começando ou para quem tá precisando de um gás novo aí. Então, vamos lá. Falando para você que está começando, né? Muitas das vezes a gente começa e a gente vê assim, nossa, eu vejo o outro profissional, ele já tem tanto tempo de carreira, ele já chegou, vai demorar tanto para eu chegar lá. Será que eu vou ter esse fôlego todo para chegar lá? Então, a gente tem que pensar que esse percurso, ele é feito diariamente. Então, a gente não vai chegar ao topo do pódio do dia para a noite. O pódio, ele é conquistado aos poucos, com esse esforço. Então, eu diria que é importante que você, desde o início da sua carreira, você separe uma quantia financeira para que você possa investir em formação continuada. Esse é o meu conselho
conselho para você. Agora, para esse profissional que já está atuando no mercado há algum tempo e que às vezes ele possa se encontrar um pouco desanimado nesse momento, eu acho que ele precisa, nesse momento, fazer uma reflexão e buscar entender o que é que motiva você na área sua de atuação. Eu acho que você precisa fazer essa descoberta, porque nenhuma profissão ela é sustentada só pelo ganho financeiro, ela é sustentada por aquilo que te motiva, aquilo que o coração seu faz brotar aquela alegria de você acordar todos os dias e pensar, hoje eu vou fazer algo. Então, eu faço essa pergunta para você profissional que está talvez um pouco estagnado na sua carreira. Ai, Gleice, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. Aprendemos muito. Nossa, que aula, né? Que aprendizado que a gente teve aqui hoje. Muito Eu que obrigada. agradeço. Foi uma delícia Contribuir participar. com a gente. A gente está muito feliz com sua presença. Tá convidada para voltar. Porque Ah, tem muita coisa para desempacotar desse assunto. Assunto não falta, não. Convidada para uma parte 2. Obrigado, viu, Gleice? Por Volte nada. sempre, a gente tá sempre com as portas abertas pra você aí. Uhum, Quem quer acompanhar a Gleice, a gente tem um material bem bacana aqui. Depois eu pedir vocês para passar o seu contato. uhum. Mas lá na página de ao vivo, na parte de ao vivo aqui no nosso canal, tem uma aula, né, que a Gleice fez para a foi Minas, mesmo. do aulão, falando sobre autismo no contexto familiar e profissional. Então, se você quer assistir, pode ir lá assistir. Uhum, Eu gostaria que você deixasse seu contato, onde que as pessoas podem te procurar, para uhum. te uma palestra, um atendimento. Uhum. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Que é Gleice Nogueira. E lá no meu Instagram tem o link pro meu WhatsApp, que pode falar direto comigo também. Não se esquece de inscrever aqui no nosso canal. A gente bateu 6.000 inscritos. A gente tá muito feliz com isso. Obrigada a todos vocês que se inscreveram, vocês que assistiram os aulões. É muito importante pra gente. Nossas redes sociais vão estar aqui na nossa descrição. E qualquer outra coisa? Spotify! A gente tá muito chique. Nós falamos no início desse episódio, mas eu quero reforçar que ao mesmo tempo que sair esse episódio aqui, você pode ouvir só em áudio lá no Spotify. Então, um beijo. Gente, muito obrigada pela participação. Só porque a gente elogiou, a gente tá não pode agarrando. elogiar, não agarrando no final. Obrigado por chegar até aqui com a gente. Fica atento aí pros próximos episódios. Manda pra algum familiar, no grupo de familiar. Tem muita gente mais velha que gosta de acompanhar a gente aqui. Então, manda pras pessoas pra acompanhar a gente aí nos próximos episódios, tá bom? Então, um abraço, até o próximo. Um beijo para as tias do Denis que assistem a gente. Lindas, amo vocês. Tchau, gente. Até o próximo episódio.